Deus é bom. Deus é bom demais. Vamos abrir Gente, vamos ler do 24 até o 24. Diz o Salmo de Davi: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu. E teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela sua repreensão. Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas, do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Aleluia. Ele poda aquele que está nele. Ele poda para que dê ainda mais frutos. Ele nos faz ainda mais limpos. E Ele nos convida: sede santos. Aquele que é puro, purifique-se mais ainda. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Não se contente com pouco, porque Ele tem muito para nós. Ele tem muito para nós. Ele é o mesmo que riscou a cédula de acusação que era contra nós. Na cruz do Calvário, Ele assinou e disse: está absolvido. Ele assinou com sangue. É o Filho de Deus, digno de ser louvado, digno de ser adorado. Louvado seja o Senhor. Suas palmas.
Jesus riscou a cédula que era contra nós. Gravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus, o seu amor, com grande glória, ressuscitou, e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. Mais uma vez, Jesus riscou a cédula que era contra nós, gravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus, em seu amor, com grande glória, ressuscitou, tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, e despojando as potestades, os expôs publicamente, triunfou, e em si mesmo triunfou. Vinícius, Jesus riscou a cédula que era contra nós. Obrigado, Senhor. Gravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Aleluia. Jesus venceu a morte, com grande glória, ressuscitou, e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. Ele despojou o inimigo, despojando as potestades, os expôs publicamente, eles triunfou, em si mesmo triunfou, e despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente, triunfou, em si mesmo triunfou, riscou a cédula que era contra nós, gravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Ele venceu, ele venceu. Dê um aplauso ao rei, digno do rei, digno de um rei. Ele venceu, ele venceu, ele é todo poderoso, ele é vitorioso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós fomos justificados naquele Calvário. Nós já fomos justificados, nós não seremos. Há 2000 anos atrás, Ele riscou o escrito de dívida. Justificado eu fui, santificado estamos sendo, e glorificados seremos quando Ele nos receber nos céus. Aleluia! As palmas. Muito obrigado, Senhor, pela tua obra. Diga: justificado. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em
sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. As palmas louvando. Declare com força: justificado. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, lá no Calvário. Sou livre do poder do pecado, do pecado, livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Aleluia, aleluia. Só pela tua graça, Senhor. Obrigado, Jesus. É pela tua graça, Senhor. Só pela tua graça, Jesus. Te damos graças pela tua graça, pelo teu favor. Oh Deus amado, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças te damos, graças eu te dou, Pai, pelo preço pago. Graças eu te dou por enviar o teu Filho. Graças te dou pelo teu amor incomparável, Senhor, vertido no madeiro, Senhor. Te damos graças. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está.
Declare isso a Deus. Levo minhas mãos Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Ressuscitou, digno é o Senhor, mas ressuscitou, digno é o Senhor. Diga: elevo minhas mãos. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor.
levantar as mãos, levante as mãos bem alto. Se você pode, levante as mãos bem alto. Elevo minhas mãos, cante assim, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o nome do Senhor Jesus. Digno é o nome do Senhor Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Para onde iremos nós, Senhor? A quem recorreremos? Se só Tu és o nosso baluarte. Os nossos inimigos são mais fortes do que nós. Nós nem os enxergamos. Mas o Seu domínio é o de todos os séculos. E o Teu reino é o de todas as gerações. Seja engrandecido, Santo Deus. Seja exaltado. Não temos outro além de Ti, Senhor. Não temos outro. Ajuda-nos, ó Deus. Socorre-nos, ó Deus. Só Tu és o nosso socorro. O salmista declarou: eu gritei pelo socorro dele, e os meus clamores penetraram os seus ouvidos. Ele é o Deus vivo que nos ouve. Ele nos ouve. Os deuses dos povos são ídolos. Têm ouvidos e não ouvem, têm boca e não falam, têm olhos e não veem. O nosso Deus reina para todo sempre. Ele está vivo. O meu Redentor vive e reina para sempre. Seja entronizado, Senhor. Tu és o mais poderoso de todos. Não há quem possa contra Ti, Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, querido irmão. Em Isaías 52. A partir do versículo 13. Isaías 52, 13. O sofrimento vicário do servo do Senhor. Vicário significa substitutivo.
só existe um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Nenhum homem pode receber o título de vicário ou de vigário. Nenhum homem pode receber esse título. O único vigário que existe é Jesus. Vigário é o mediador. Vigário é aquele que nos substitui. Só Ele. O sofrimento vicário do servo do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia, aleluia. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, ó Deus. Tua palavra nos humilha. Tua palavra nos coloca no nosso lugar.
Eis aqui estamos nós, os transgressores, carentes da tua misericórdia e da tua graça. Derrama, Senhor, o teu sangue sobre nós, porque hoje precisamos nos envergonhar dos nossos pecados, nos arrepender dos nossos caminhos. Precisamos hoje nos abominar no pó, por causa da nossa altivez, por causa da nossa soberba, por causa do pecado que está diante dos nossos olhos, os nossos pecados. Ajuda-nos, Santo Espírito de Deus, no processo de santificação. Em o nome de Jesus, para a glória do Deus Pai. Amém. Pode tomar seu lugar, meu irmão, por favor. Versículo 12. O texto diz, no versículo 12, olhe para a sua Bíblia mais uma vez, 53, 12. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que paradoxo maravilhoso. Que contraste de ideias que só pelo favor do Espírito, pela obra do Espírito, pela revelação do Espírito, nós entendemos o que está escrito aqui. E o próprio texto diz, lá no versículo 15 do 52 diz: aquilo que não ouviram, entenderão. É possível entender o que está escrito no versículo 12 somente pela obra reveladora do Espírito. Não é pela carne, não é pelos artifícios humanos, pela capacidade do homem, que nós entendemos o que está escrito no versículo 12. Porque como pode um homem que derrama sua alma na morte, que é contado com os transgressores, repartir o despojo com os poderosos? Tem alguma coisa errada aqui. Um homem que foi contado com os transgressores, um homem que derramou a sua alma na morte, como esse homem tem a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo? Como? Essa é a glória da cruz, meu irmão. Essa é a glória da cruz. E estão querendo tirar a cruz do Evangelho a todo custo. E o Evangelho não existe sem cruz. A cruz é a obra máxima. A cruz é a coroação de Jesus. Como assim coroação? Como que uma tortura tão agonizante pode ser chamada de coroação? Como que um momento de dor e aflição, ao ponto do Filho de Deus naquele Calvário padecendo, ele levanta os olhos aos céus e grita. Não se sabe como aquele grito flui da sua garganta, tamanha a sensação de desidratação pela perda de sangue que havia naquela ocasião. Jesus estava perdendo sangue há muitos
meu, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Como que um momento desses pode ser entendido como repartir o despojo com os poderosos? O que significa isso? Com os poderosos repartirá ele o despojo. Se naquele Calvário não tem nenhum poderoso, se naquele Calvário ele está entre dois ladrões, como foi dito pelo pastor Fernando hoje pela manhã, e aqui está escrito exatamente aquilo que o pastor Fernando pregou hoje pela manhã, foi profetizado aproximadamente 700 anos antes pelo profeta Isaías. Ele disse: foi contado com os transgressores. Como pode alguém que está sendo contado com os transgressores repartir o despojo com os poderosos? É muito difícil de assimilar isso. E essa é exatamente a glória da cruz. É a glória da obra da crucificação. Essa semana eu ouvi de alguém, eu não lembro quem me falou isso, eu não sei nem se essa pessoa está aqui, mas eu ouvi isso. Alguém estava me contando que em alguns lugares, eu não vou nem chamar de igreja, porque não é igreja, é falsa igreja. Não se pode colocar mais a cruz. E eles formularam um novo evangelho. E esse evangelho é de Satanás. Se eles formularam que não se pode ter a cruz, que nós não podemos mais trazer a cruz para dentro do santuário, que a cruz tem que ser mantida lá de fora, porque a cruz é um objeto de vergonha, de desprezo, de morte, de dor, de angústia, de aflição, de derrota. Derrota não é coisa de cristão. Lembra dessa música? Se levante do chão, erga a sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Lembra dessa música? Derrota não é coisa de cristão? Então nós não podemos servir Jesus. Olhe para a vida de Jesus. Pense na vida de Jesus. E veja o quanto o Filho de Deus, o Rei da Glória, veja se ele teve dias de glória sobre essa terra. Veja se Jesus, quando esteve sobre esse mundo, se ele viveu uma vida nababesca, uma vida repleta de bens, uma vida regalada, uma vida como um rico, uma vida que ele fez tudo para o seu próprio prazer e satisfação. Jesus viveu assim? A vida de Jesus foi uma vida de vitórias, vitórias no sentido humano, no padrão humano. A vida de Jesus foi de humilhação desde o seu nascimento. Jesus não tinha onde pousar, sua mãe não teve nem local apropriado para que ele fosse concebido. A vida de Jesus, desde o seu primeiro momento até o fim, é uma vida de humilhação. O Filho de Deus precisa fugir, aliás, os seus pais tiveram que fugir com ele para o Egito, porque ele era uma ameaça para Herodes. E a vida de Jesus foi marcada por muitas humilhações. Há um momento, uma passagem em João, que ele diz, os homens que conheciam ele, pessoas da sua parentela que estavam ali ao seu redor, vendo que estavam chamando Jesus de mestre, estavam chamando Jesus de rabi, estavam dizendo que ele operava milagres. Os seus familiares disseram: ele? Mas ele é o filho do carpinteiro. Jesus foi humilhado em toda a sua vida. E no Calvário, o ápice da sua humilhação é concretizado. Só que o reino de Deus não é o reino deste mundo. A glória da igreja está exatamente no reino de Deus.
E o reino de Deus, a manifestação e a descida do reino de Deus, ela é estabelecida, ela é inaugurada quando o Filho de Deus se entrega no Calvário. As pessoas estão em busca de espiritualidade. E não há espiritualidade sem obediência. Essa semana eu ouvi uma frase que foi interessante ouvir isso. Nós entendemos e temos uma direção até mesmo por parte dos nossos líderes, do bispo Walter, nós temos uma direção de que os dons continuam. Mas há pessoas, pastores que entendem que os dons cessaram ali logo na sequência de Atos, os dons já começam a acabar. Foi só no momento do derramar do Espírito e os dons cessaram. Foi logo ali, logo no dia de Pentecostes, e aquele momento ali foi único e não volta a acontecer nunca mais. Mas nós não pensamos assim, nós não entendemos assim. Nós entendemos que o Espírito continua sendo derramado. Nós cremos nos dons, nós cremos nos dons de língua. Mas eu ouvi algo interessante. Falar em línguas é um dom. E controlar a língua é um fruto. E a árvore é conhecida pelo fruto. Eu jamais vou menosprezar os dons do Espírito de Deus. Jamais. Mas a árvore não é conhecida pelos dons. Eu não sei se você está vivendo como a sociedade de hoje, que está procurando homens reveladores. Está procurando dons, homens com dons, mulheres com dons. Você devia estar numa igreja onde quem está lá em cima do púlpito está revelando frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. E as pessoas pensam, não, nós precisamos de uma espiritualidade avançada, nós precisamos aumentar a espiritualidade. E aí, com esse aumento de espiritualidade, sabe o que as pessoas fizeram nos dias atuais? Trouxeram a Arca da Aliança. Ou melhor, uma réplica, uma imitação muito fajuta, né? Mas se traz hoje para dentro do santuário a Arca da Aliança. Sabe o que é a Arca da Aliança? Sabe o que isso significa? Isso significa colocar a maquete no lugar do prédio pronto. Colocar a sombra no lugar da imagem real. É muito mais fácil trazer a arca. É muito mais fácil colocar aqui os objetos judaizantes. É muito mais fácil a gente voltar para o judaísmo. Sabe por quê? No judaísmo não tem cruz. No judaísmo você dá conta da sua própria vida por si só. No judaísmo eu sou autossuficiente. No judaísmo eu consigo, por conta própria, remover os pecados da minha vida e viver em santidade. Eu não preciso de Jesus. Eu não preciso da cruz. Eu não preciso da cruz. Quando é exatamente na cruz. Você sabia que o judeu lê Isaías 53? Você sabia que Isaías é um profeta para os judeus? Você sabia que eles leram isso aqui? Eles leram que ele seria tratado com transgressores. Mas eles não querem. Eles sabem, mas não querem Jesus. E como é que eu vou trazer os elementos do judaísmo para dentro da igreja? Nós estamos vivendo um tempo tão estranho que legitimaram os músicos híbridos.
Preste atenção, os músicos, por favor, levante a cabeça. Legitimaram os músicos híbridos, os músicos que conseguem tocar na igreja e conseguem tocar para o diabo à noite. E aqui nós somos da geração de crentes cascudos. Geração de crente que não foi ainda afetada por essa afetação sem cruz. Há trabalho, há emprego que o crente nunca deveria aceitar. Jesus veio fazer a vontade dele. O capítulo 8, ele repete inúmeras. João eu acho que exaustivamente, João repete as palavras de Jesus, ele faz questão de relatar as palavras de Jesus. E no capítulo 8, que nós vimos na semana passada, tenha sido provavelmente um anexo de algum apóstolo, porque ali no capítulo 8, por inúmeras vezes ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu não estou por conta própria, eu não estou aqui para exercer a minha espiritualidade está em obedecer o meu Pai. O que adianta você falar em línguas? O que adianta você profetizar? O que adianta você revelar? O que adianta você operar sinais, prodígios, milagres, se você não obedece? Me diz, o que adianta? O dom jamais pode ser desacompanhado do fruto. Jamais. Se o dom está desacompanhado do fruto do Espírito, rejeite esse dom. Rejeite esse homem. Rejeite essa igreja. Rejeite essa profecia, porque elas não são o Evangelho. No Evangelho eu não faço o que eu quero. No Evangelho eu sou chamado a tomar a minha cruz. O que é tomar a minha cruz? É pagar o preço por servir a Cristo. Como eu vou servir a Cristo na igreja e de noite eu vou tocar no mundo? Música é espírito. E eu aprendi isso com o meu pai, porque o meu pai aprendeu na palavra de Deus. Quando eu leio a respeito de Davi, eu tenho essa visão clara. Davi não era um músico mundano. Davi tocava para ovelhas. Davi não tinha plateia. E quando ele teve plateia, foi a plateia de um homem só, o rei Saul. Por quê? Porque Davi foi indicado pelos seus amigos que disseram: há um jovem sisudo de palavras, ou seja, de uma palavra só, que leva as coisas de Deus a sério, que toca para Deus, que exalta a Deus, que faz música para Deus, e que não negocia a sua obediência. Não vive falsa espiritualidade, vive na cruz. Davi já vivia na cruz. Capítulo 22, ele profetiza sobre a cruz. Salmo 22. E quando eu vejo Davi, quando observo Davi, a postura de Davi, Davi tocava e o espírito maligno que estava sobre Saul era afastado. Você acha que um músico que toca na igreja consegue fazer isso? Não brinca com o Evangelho. Não brinca com Deus. Não brinca com a santidade. E estão brincando. Jovens estão brincando. Músicos estão brincando. E muitos outros estão brincando. Estão achando que podem fazer o que quiserem. Enquanto o nosso Senhor
foi obediente até as últimas consequências, indo até o Calvário e até a morte, morte de cruz. Ele foi o que mais se humilhou. Mas calma aí, por que ele foi o que mais se humilhou? Nós lemos lá no início do 53. Ele foi o que mais se humilhou. Por que ele foi o que mais se humilhou? Se Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, se Paulo foi decapitado, Tiago também foi crucificado, e quase praticamente todos os apóstolos foram crucificados, foram mortos de forma terrível. Homens foram cerrados ao meio. E por que Jesus é o que mais se humilhou? Porque Jesus nunca pecou. Todos esses homens que eu falei pecaram. Tiago pecou, Pedro pecou, Paulo pecou. Paulo dizia, eu sou o maior de todos os pecadores, como disse minha mãe na quinta-feira. O que nós estamos fazendo da cruz de Jesus, o que nós estamos pensando a respeito do Evangelho, o que temos feito, onde está a integridade? Abra comigo rapidamente em Colossenses, eu quero que você entenda esse repartirá os despojos com os poderosos. Colossenses 2,15, nós vamos encerrar aqui. Meu pai fazia uma comparação e eu quero usar essa comparação. Abra lá em Colossenses 2,15. Deixe sua Bíblia aberta aí. E levante a sua cabeça. Meu pai fazia uma comparação assim. Você vê músicos da igreja que tocam para artistas mundanos. E eu vou ser agora um pouco mais atual. Artista gospel e mundano quase não tem diferença. Quase não tem diferença. Eu ouço relatos de programações gospel, onde os seguranças da programação, os seguranças que foram contratados para fazer a segurança particular dos artistas gospel, eu ouço relatos de que esses seguranças chegam a passar mal em show gospel. Sabe por quê? Por causa do tamanho da iniquidade, da falsidade, da mentira e do engano que está ali naquele meio. Os homens se sentem até mal, passam mal. E eu já ouvi isso não uma vez só não, várias vezes. E aí esses jovens, eles têm compromissos não com a igreja, mas com os artistas. O ser músico, a música se tornou um emprego. A música é um emprego. A música era um emprego para Davi? Não. Para Davi a música era um deleite. Para Davi a música era oração. Para Davi a música era glorificação a Deus. Não era um emprego. Não era um emprego. Só a Deus glória. Um dos lemas da reforma. Só a Deus glória. Tem gente que sabe esse lema e não vive uma vida que dá glória a Deus. E não vive ouvidos que dão glória a Deus. Seus ouvidos estão ouvindo coisas que não deveriam ouvir. Seus olhos estão vendo coisas que não deveriam ver. E você sabe esse lema da reforma, mas você não vive o lema da reforma. Você é um reformado, mas não tem reforma nenhuma na sua vida. Porque você não está na cruz. Porque você não está na cruz. Sua vida não está na cruz. Sua casa não está na cruz. Eu lembro que meu pai falou assim, você já viu, várias vezes um crente tocar lá no mundo. Você já viu um crente, ou melhor, você já viu um feiticeiro vir tocar na igreja? Alguém já viu isso? É interessante, né? Pensar assim. Já viu um feiticeiro vir tocar na igreja? Um artista mundano, incrédulo, alguém que é envolvido com feitiçaria, vir tocar na igreja para Deus. Vou tocar na igreja para Deus. Já viu ele fazer isso? Não, né? Então por que a gente vai lá tocar? Dentro do terreiro.
Eu já vi artista gospel tocando dentro de um terreiro. Meu irmão, se nós chegamos a esse ponto, Deus nos entregou para a disciplina e para a correção. Significa que nós precisamos nos converter de novo. De novo. Uma vez um filho de pastor falou assim para o meu pai: é muito difícil ser filho de pastor. As pessoas exigem muito de mim. As pessoas não me levam a sério. Eu faço alguma coisa, né? Você é o filho do pastor. Filho de pastor é isso, filho de pastor é aquilo. É muito ruim ser filho de pastor. E meu pai fez uma pergunta muito interessante: você gostaria de ser filho de um chefe de um terreiro? Você gostaria de ser filho de um feiticeiro? Você gostaria de ser filho de um necromante que falam com espíritos mortos? Você gostaria de ser filho de alguém assim? Como é que você reclama de ser filho de pastor? Eu não tenho problema nenhum de ser filho de pastor. Nenhum. Eu nem mereço. Eu devia ir para o inferno. E eu nasci num lar. Pela graça de Deus. Eu nasci num lar onde o selo do Espírito estava presente. E os meus pais passaram o selo para mim. A cruz. Veja o versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles. Onde, meu irmão? Aonde, meu irmão? Então, por que a cruz não pode estar na igreja? Paulo, que muitos dizem que é o inventor de uma igreja, o inventor de um evangelho, ele está aqui confirmando a profecia de Isaías. Com os poderosos, ele repartiu os seus despojos. Porque na cruz, Jesus está fazendo aquilo que só os homens mais poderosos faziam, triunfando dos inimigos. Todos os reis poderosos, quando conquistavam os reinos, quando conquistavam algum governo, algum império, quando eles faziam isso, eles iam para o lugar mais alto, um pódio, um palanque, e eles ficavam vendo todos aqueles homens que foram dominados, mulheres, escravos, agora eram escravos, passando aqui num desfile, foram despojados, perderam seu reino, perderam seu país, perderam o poder de serem pessoas livres, agora eram dominados. Jesus fez isso com os inimigos no Calvário. Ele repartiu os despojos como os poderosos, porque Ele é Senhor e é na cruz que está a glória do Filho de Deus. E a glória da igreja está em ir para a cruz, é estar aos pés da cruz. Para os que se perdem, a cruz é loucura. Para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. É poder de Deus. A cruz é o objeto, é o símbolo máximo da igreja, porque é lá que está garantida a vitória da igreja no Filho de Deus. Só lá, tão somente lá e unicamente lá. Então vamos reconhecer isso. Vamos reconhecer que lá está a nossa vitória, tomando do pão, que é o corpo, e bebendo do cálice, o sangue vertido na cruz. Por favor, meus irmãos, prepare-se, por favor, eu vou despedir aqui os irmãos. Senhor Deus amado, que a graça de Cristo, que o amor do Pai e o consolo do Espírito permaneça sobre a casa, a família do teu povo, agora e para todo sempre. Amém. Amém.